Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês é o Fernando. E aqui no sul, o frio resolveu dar as caras. E quando ele chega, já vem a preocupação de como proteger as nossas orquídeas neste período, de outono, de inverno, quando as geadas começam a se manifestar na nossa região, a aparecer na nossa região. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte e compartilha este e outros vídeos, porque vocês vão aprender agora como cuidar das orquídeas neste período de inverno. Pessoal, então esse vídeo é uma sugestão de um inscrito do canal que ele perguntou como que eu estou fazendo para proteger as minhas orquídeas agora nesses períodos mais frios que vão ocorrer durante esse final de outono e inverno, Por quê? Quem já acompanha o canal sabe que eu postei, acho que 2 ou 3 vídeos mostrando o resultado que eu tive com as geadas do inverno passado, onde acabei perdendo muitas orquídeas mesmo, um prejuízo enorme, e a partir daí eu decidi que não ia mais tomar esses prejuízos. Então a gente vai agora se precaver, estou me precavendo para que já na segunda-feira, quando vai acontecer a primeira geada, as minhas orquídeas estejam protegidas contra o frio extremo que está chegando aí. Temperaturas bem baixas já para essa segunda-feira, segunda, terça e quarta, temperaturas negativas aqui na minha região. Então, gente, eu vou ensinar para vocês como que vocês podem estar protegendo as suas orquídeas neste período de inverno. Vou dar algumas dicas bem valiosas. Então acompanhe esse vídeo até o final e se ficar alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu estarei respondendo. Então, pessoal, como que nós devemos proteger as orquídeas durante o inverno, se nós temos primeiramente um orquidário? Vou falar de vários casos específicos. Então, tenho o orquidário, como que eu vou proteger as minhas orquídeas? Se o seu orquidário ele não é protegido com lona em volta, ele é aberto, digamos assim, só tem a cobertura de sombrite, você deve envelopar ele, literalmente você deve colocar uma lona translúcida, igual eu fiz aqui, ó. Já tem a lona, só não terminei de fixar, fiquei hoje de tarde fixando ela em cima, mas ainda não fixei ela embaixo, mas vou fixar para que não entre, não circule vento, vento frio aqui dentro, para que não queime as folhas, igual aconteceu no caso passado com a geada negra. Essa é a primeira dica. Então protege seu orquidário, tá? Protegendo o orquidário, você vai estar protegendo as orquídeas do vento frio, da geada e consequentemente de possíveis chuvas, No meu caso aqui está chovendo e essa chuva a gente vai ver que é prejudicial às orquídeas nesses períodos mais frios. O ideal é que vocês utilizem uma lona plástica, mas se acaso vocês não tiverem essa lona plástica, vocês podem estar cobrindo com cobertores, com TNT, Façam o possível para estar isolando o orquidário por fora, tá? Dentro do orquidário nós fazemos o que? Então eu vou tomar algumas atitudes. Hoje ainda não, porque o frio ainda não é extremo. Vou colocar sobre as minhas orquídeas um TNT, tá? Sobre todas elas vou cobrir com TNT, mas pode ser coberto com lençol, com cobertor, Você tem que cobrir elas, literalmente, proteger elas contra ainda a temperatura baixa. Essa é uma dica super importante, muita gente faz e dá um bom resultado. As que estão na parede eu devo cobrir também, aquelas que estão nas laterais você deve cobrir também. O ideal é que você proteja todas as orquídeas, indiferente de como elas estão dispostas. Para proteger mais as minhas orquídeas, eu pretendo colocar um aquecedor. Se o aquecedor não der conta, porque o espaço é grande, a ideia é colocar um galão, um galão de metal com serragem ou com brasa dentro desse galão, para que as temperaturas fiquem mais altas dentro do orquidário. Então, uma vez isolado o orquidário, a ideia é que a temperatura fique mais alta por causa do calor emitido pela queima da serragem ou pela queima da brasa. A gente tem que tomar um cuidado com relação a isso. Se a gente vai colocar
né, algo quente, né, fogo dentro do orquidário, né, digamos assim, nós temos que tomar cuidado para que não esquente demais. Nós temos que tomar cuidado com o gás carbônico, né, com a fumaça de modo geral, porque a fumaça pode ser mais prejudicial ainda do que a geada. Então tem que tomar esse cuidado. Se vai gerar muita fumaça, deixa sem, né? Se tiver aquecedor, coloca aquecedor, que não vai ter problema nenhum, porque o aquecedor ajuda, por mais, né, que o espaço seja grande, mas o aquecedor vai ajudar a manter a temperatura um pouco mais elevada, né, durante esse período mais frio. Outra coisa importante nesse período de inverno é com relação às regas, né? Como que nós devemos proceder de modo geral com nossas orquídeas. No inverno é um período que a maioria das orquídeas, elas diminui aquele fluxo metabólico, né? O processo de desenvolvimento de forma geral. Então nós devemos diminuir as regas ou espaçar elas mais. Então se eu rego por exemplo, a cada 15 dias, eu vou dar um espaço maior, né, durante essas regas, para 30 dias, 20 dias aproximadamente. Se eu rego elas semanalmente, então eu dou aí 10 dias, 15 dias aproximadamente. Como que eu vou saber quando realmente é a hora de molhar? Uma coisa importante, primeiro, olha a previsão. Se nos próximos 2, 3 dias não tiver frio, então você pode regar as suas orquídeas. Então vamos imaginar, hoje é sábado e eu olho a previsão, vai ter na segunda-feira possibilidade de geada. Eu vou molhar hoje? O ideal é que não molhe, porque se a geada for muito intensa, o vaso for, por exemplo, vaso de plástico, e tiver muita umidade no fundo do vaso, essa temperatura baixa pode acabar congelando a água aqui, necrosando as raízes e consequentemente levando a planta à morte, tá? Qual que é o melhor horário para você molhar as orquídeas? Durante a manhã, tá? No início da manhã você faz a rega das orquídeas e aí, né, volta a regar somente quando elas já estiverem literalmente secas, né? Agora que eu ensinei como proteger as suas orquídeas e também falei a questão da rega, combinando a proteção do orquidário, fechando ele totalmente, impedindo a circulação de ar, junto com a questão da umidade, nós vamos ter um problema. Se o orquidário, se as plantas dentro do orquidário, elas estiverem, né, com boa umidade, a tendência é que possa se proliferar doenças, entre elas podridão negra, podridão parda, cochonilhas e uma série de outros fungos e ácaros. Então tem que tomar cuidado, gente. Se o seu orquidário ele não é fechado, suas orquídeas estão acostumadas a ficar num ambiente bem ventilado, o ideal é que na hora das 10 horas, 9, 10 horas da manhã, quando começa a esquentar, você levante a lona nas laterais para que o vento comece a circular de novo dentro do seu orquidário, né? Porque já a partir das 9, 10 horas da manhã as temperaturas vão se elevando e aí no final da tarde você baixa novamente. É trabalhoso, mas é esses os cuidados que nós devemos ter nesse período, né, de maior incidência de temperaturas baixas. Pessoal, e para quem não tiver orquidário, vou falar no final do vídeo, tá? Então essa é uma observação, porque às vezes, mas só tá falando de quem tem orquidário. Então, calma um pouquinho. Agora nós vamos falar... É o barulho da lona aqui, gente, tá aberta ainda, não tá bem isolado. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da adubação. A adubação segue a mesma regra, né, das regas. Então, no inverno, como eu falei, as plantas de modo geral, as orquídeas, elas diminuem, né, o processo de fotossíntese, o metabolismo desacelera, algumas entram em dormência, como os catacétons. Então não tem necessidade de adubar tantas vezes como na primavera ou no verão, quando as orquídeas elas estão em plena vegetação, né, quando estão em pleno desenvolvimento. Neste período de inverno, eu sugiro que utilize uma adubação de manutenção, onde você vai ter o NPK 20-20-20. Né? Então essa é a adubação de manutenção, a adubação mais equilibrada, né? Já que as plantas elas estão, né, de modo geral num período de menor atividade. Não é todas, né? Você tem que observar, mas de modo geral as orquídeas nesse período elas estão, né, em menor atividade metabólica.
Dizem, né, eu tive conversa com alguns orquidófilos experientes, né, mas isso eu não tenho provas contundentes com relação a isso, que o potássio utilizado cerca de uma semana antes, né, do período frio pode ajudar a prevenir as orquídeas, dar uma resistência maior para as orquídeas contra o frio, contra a geada. Mas como eu falei, eu não li isso daí num artigo, não tenho provas contundentes. Mas outra coisa bem importante é a questão do replante. Eu posso replantar uma orquídea durante o inverno? Na região sul do Brasil, como eu falei, né, as temperaturas são muito baixas. Então replantar orquídeas durante o inverno não é uma boa, né? Principalmente se a orquídea ela está em fase de dormência. Então o ideal é que você espere passar o período de inverno, entrando a primavera ou o verão, você faz o replante da sua orquídea. Mas, né, pode ser replantado? Claro que pode. Vamos dizer que aconteceu, né, da planta cair da bancada e caiu o substrato, né? Não tem caso, não tem o que fazer, tem que replantar, tá? Então pode replantar sim, mas o ideal é que você observe a fase de desenvolvimento, tá? Qual que é o processo que nós devemos levar em consideração para replantar uma orquídea? Raízes novas saindo, broto novo saindo. Então, isso indica que a planta está em atividade metabólica. Caso contrário, você evite replantar, fazer cortes ou coisas assim nos períodos mais frios do outono ou do inverno. Então, quais plantas nós devemos ter mais cuidados no período de inverno? Vou citar aqui o básico do grupo de risco. Então, nós vamos ter, primeiro, as Phalaenophyses, as Vandáceas, ou Vandas e todo, né, o grupo das Vandas de modo geral. Nós vamos ter os Agraecums, nós vamos ter as Catleias de regiões tropicais, né, de regiões quentes, como por exemplo, eu tenho aqui as Violáceas, né, esse aqui é um bebê ainda, né, as Violáceas são grupo de risco no período de inverno. Nós podemos citar ainda Lélias, Hoffmannseggelas, né, e uma série de outras orquídeas aí de regiões tropicais que devem ter esses cuidados, tá? Então é muito importante. Vou citar o caso das Vandas. As Vandas eu posso estar molhando mais constantemente no período de inverno. Se você molhar durante a manhã, né, provavelmente durante a tarde ela já vai estar, né, com as raízes secas, se ela estiver com as raízes nuas. Se estiver plantada num vaso ou em um outro tipo de substrato, daí tem que tomar esse cuidado. Mas se ela estiver com as raízes nuas, você pode estar molhando ela de forma um pouco mais constante do que as demais orquídeas, certo? Então essa é uma dica importante, né, com relação às Vandáceas. E agora chega uma parte importante: não tenho orquidário, minhas orquídeas estão embaixo das árvores ou estão em meu quintal. O que eu faço? Gente, aí tem que se virar nos 30, né? Dá um jeito de encontrar um lugar fechado, levar para dentro de casa, né? Se a árvore ela tiver uma boa proteção, uma copa bem fechada, até pode deixar, né, embaixo da árvore, mas o ideal é que você coloque pelo menos um TNT em cima para evitar que a geada, o frio possa acabar causando queimaduras. Então tem que se virar, gente, fazer das tripas o coração nesse período, né, de inverno. Como eu falei, o melhor lugar para a gente colocar as orquídeas que tem mais vulnerabilidade é dentro da casa. Você coloca dentro da casa e ainda, de preferência, se tiver um aquecedor, né, coloca elas num cantinho, ou no quarto, ou no banheiro, né, coloca o aquecedor lá dentro e deixa o aquecedor, né, dentro, né, ligado. E aí ela vai né, sofrer menos com o frio. E se eu tenho orquídeas penduradas? Gente, com orquídeas penduradas, o ideal é que você dê uma baixada nelas, coloquem elas, né, mais perto do chão, né, em cima da bancada ou em um outro local, mas que não fique tão perto da lona em cima ou até mesmo nas laterais. Se puder evitar de ficar nas laterais, muito perto da lona, nas laterais,
né, ajuda, porque o frio, né, que vai estar, a geada que vai estar na lona, pode sim, né, esse frio pode se dissipar, na verdade se dissipa, e pode acabar necrosando folhas, fazendo com que as orquídeas abortem as flores, né, isso é comum. Falando em flores, gente, é comum mesmo que no período de inverno algumas orquídeas, catleias, entre outras, abortem flores no inverno. Phalaenopsis também acabam abortando flores, porque elas são, em grande maioria, de regiões tropicais. Então o inverno vai ser um período em que elas vão inibir essa floração, né? Ela vai entender que está acontecendo alguma coisa errada e aí diz, opa, né, vamos abortar a flor para que eu não morra. Ela vai entender no organismo mais ou menos assim. Então é natural que aconteça isso, não precisa se desesperar. Para não abortar, gente, na região nossa, teria que colocar um ambiente mais climatizado, mas isso a gente sabe que é difícil, né? Sai caro, então é um pouco complicado. Gente, se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários, né? Se tiver mais algumas dicas, vocês podem estar colocando também nos comentários. E qualquer coisa, né, vocês podem estar mandando e-mail, podem procurar nos grupos que eu tenho no Facebook, né, no Instagram, em qualquer outras redes sociais aí, que eu vou estar respondendo, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!